Sabe aquela situação que acontece em praticamente toda empresa? Aquele plano estratégico super bem desenhado, cheio de potencial, mas que na hora do vamos ver, simplesmente não decola como a gente esperava. Pois é, a grande pergunta que a gente vai explorar hoje é: por que isso acontece com tanta, mas tanta frequência? Parece um grande paradoxo, né? As equipes passam horas, dias, às vezes semanas, montando o plano perfeito para depois ver a execução tropeçar nos primeiros passos. Então a pergunta que fica é: será que o problema está sempre no plano? Ou será que tem uma peça faltando nesse quebra-cabeças que a gente nem sempre enxerga? E aqui, olha, tá o pulo do gato. A fonte que a gente analisou sugere que o verdadeiro problema não é o plano em si, é o buraco que existe entre o jeito que a gente pensa a estratégia e o jeito que a gente planeja a estratégia. Muitas organizações investem uma fortuna em ferramentas de planejamento, mas esquecem de cultivar o pensamento criativo que dá vida e sentido a esse plano. É essa parceria que muitas vezes fica oculta, que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo primeiro elemento dessa dupla, o pensamento estratégico. Se a gente diz que ele é a arte da estratégia, como é que isso funciona na prática? Bom, imagine o trabalho de um arquiteto. A primeira etapa não é sobre colocar tijolos um em cima do outro, é sobre sonhar, desenhar o edifício, visualizar como ele vai se encaixar na paisagem e, principalmente, qual vai ser o seu propósito. A definição que a nossa fonte traz deixa isso bem claro. Pensar estrategicamente não é um evento isolado, sabe? Com começo, meio e fim. Pelo contrário, é um processo vivo, contínuo, é sobre gerar aquelas ideias que conectam o presente, o passado e o futuro, e que permitem que a organização comece a enxergar novos caminhos lá na frente. Agora, o que é bem interessante aqui são as características. O pensamento estratégico é fluido, ele não é rígido. Ele usa a intuição para conectar pontos que ninguém tinha conectado antes, criando uma visão integrada, uma síntese do todo. É mais sobre perguntar por quê e, principalmente, e se. E olha, essa citação do Henry Mintzberg é fundamental, porque ela meio que democratiza a estratégia. Ele nos lembra que essa tarefa não é exclusiva do C-level da alta gestão. As melhores ideias, a criatividade, aquela inovação que realmente enxerga o futuro, tudo isso pode e deve surgir de qualquer lugar dentro da empresa. Ok. Se o pensamento estratégico é a arte do arquiteto, qual é o outro lado da moeda? É aqui que entra a ciência do planejamento. Agora pense no engenheiro que recebe aquela visão do arquiteto. O trabalho dele é transformar toda aquela inspiração num projeto técnico, num blueprint super detalhado que pode, de fato, ser construído. A definição aqui já muda o tom, né? Foca em palavras como sistemático e formalizar. O objetivo é bem claro: colocar ordem na visão, criar um caminho lógico para que as estratégias, aquelas que nasceram lá no pensamento, possam ser colocadas em prática. E aqui o contraste fica gritante. Enquanto o pensamento sintetiza, junta as partes, o planejamento analisa. Ele quebra os grandes objetivos em etapas menores, projeta como vai ser a implementação, avalia as consequências. Aqui, as perguntas são outras: o que, como e quando. Mintzberg, de novo, nos dá uma perspectiva que complementa a outra. A expressão-chave aqui é procedimento formal. É o planejamento que transforma as ideias num sistema, num documento que vai guiar a ação de um jeito disciplinado. Então, a gente tem a arte e a ciência, o arquiteto e o construtor. A questão, portanto, não é ter que escolher um ou outro. A verdadeira mágica, a eficácia estratégica de verdade, acontece quando eles trabalham juntos, em parceria. Este slide resume essa parceria de uma forma brilhante. De um lado, o pensamento, que descobre e cria a visão. Do outro, o planejamento, que formaliza e estrutura o caminho para chegar lá. No fundo, é como se um fornecesse a alma da estratégia e o outro o esqueleto que a sustenta. E o mais legal é que isso não é um processo linear, uma rua de mão única. É um ciclo contínuo. Começa com a gente refletindo sobre onde estamos, o que nos leva a pensar criativamente sobre para onde queremos ir. Isso, então, é formalizado num plano que guia a nossa ação e a ação, por sua vez, cria uma nova realidade, o que faz a gente começar o ciclo de reflexão todo de novo. É um loop de aprendizado constante. E isso tudo nos leva para uma visão bem mais moderna, sabe? A de que estratégia não é só um documento que fica guardado na gaveta. É uma atividade viva, uma coisa que as pessoas fazem no dia a dia. A nossa fonte usa esse termo em inglês, strategizing, que a gente pode traduzir como o fazer estratégia.
O que é isso? São as conversas de corredor, as decisões tomadas numa reunião, as pequenas ações que acontecem em todos os níveis e que, quando somadas, dão vida ao plano. A estratégia acontece nessas interações diárias. E então, qual é a cola que une o pensar e o planejar? A nossa fonte aponta para um elemento que parece simples, mas é crucial: a comunicação consistente. É através do diálogo, das discussões, da troca de ideias, que a visão do arquiteto e o projeto do construtor se mantêm alinhados e, mais importante, relevantes. E essa citação, olha, que ela resume tudo de forma perfeita. O pensamento, por mais brilhante que seja, se não tiver um plano para se tornar concreto, não passa de um sonho, um devaneio. Por outro lado, um plano executado sem uma visão criativa por trás pode virar um verdadeiro pesadelo, um monte de atividades sem rumo. A eficácia, de verdade, está na união dos dois. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Olhando para uma organização ou para os projetos de modo geral, onde é que costuma estar o maior desafio? Em criar mais espaço para o pensamento criativo, para o arquiteto poder sonhar mais alto? Ou será que é em fortalecer a disciplina e a estrutura para o construtor conseguir executar melhor? A resposta para essa pergunta pode revelar onde está de fato a próxima grande oportunidade estratégica.